Esse aqui foi Na época de melhorzinho. Jesus, o povo de Israel estava dividido entre essas três crenças. Então você tinha os essênios, que se tornaram gnósticos, comparando o macro e o micro e mostrando que tudo é consciência. Então a diferença, viu, galera, pra quem não deu forma, se os essênios sabiam desses segredos da consciência e os fariseus também, que descobriram pela Babilônia, qual que é a diferença entre eles? Que os essênios entendiam e respeitavam o processo de perspectiva de alívio e caos. Os fariseus, com técnicas babilônicas, queriam ludibriar isso, né? Então os fariseus querem manipular com a cabala, com conhecimento, querem manipular um processo que é natural, né? E a gente vai falar sobre isso, como que eles estão linkando esse interesse deles, né? Que se dizem judeus e não são, Rothschild, Soros, JP Morgan. A gente vai ver sobre a BlackRock aqui. Vocês vão ver então tudo isso se conectando, tá? Como é que Israel, como a gente vem estudando, como é que Israel de perseguida agora tá montada sobre a besta, controlando isso, enganando os judeus. Porque o Messias falou, o judeu é a Torá. O Messias puxou a Torá. Alguns viraram judeus messiânicos, outros viraram cristãos. Outros ficaram perdidos, a maioria foi dos judeus que sobraram, acreditaram nesses fariseus do Talmud babilônico, que meio que envergonha a Torá, né? Faz o mundo pegar raiva. Ali a gente tem que acordar para proteger Israel, proteger os verdadeiros judeus. A gente precisa acordar eles diante daquilo que Jesus falou, que eles se diriam judeus e não são, né? Eles são fariseus e nem isso, são ateus que se afastaram do conhecimento profundo que alguns rabinos tinham ali, mesmo entre os fariseus. Então eles Soros, Rothschilds, eles só se usam dessas figuras bíblicas para poderem ter poder, né? E aí, então essa é a diferença. Você entender o circuito como os essênios e querer combater o circuito como os fariseus. Como se fosse a juventude de Lúcifer ali. Né? E aí você tem os evangelhos gnósticos, foram separados, perdidos, você encontra aí hoje em dia porque foram achados depois de muito tempo. Pois é, Lucas. Aí você tinha os saduceus. E vocês são as joias preciosas de Deus, são testemunhas da nossa luta. Então vocês têm muito valor. Vocês estavam lá no começo de tudo, vocês são íntimos de Deus. Que estavam envolvidos com o tempo. O Rubão é firmeza, eu falo com ele de vez em quando, sou louco pra levar ele lá, mas ele é meio escamado, talvez com razão, porque se pegam isso aí de um jeito ruim, né? Eu até evito certas conexões ali pra não prejudicar a pessoa, nem a gente mesmo. Porque se quiserem encher o saco, né? De um jeito pilantra, vão, né? Então eles eram materialistas, eles acreditavam que eles tinham ali o paraíso já nas mãos. O mundo tá pegando ódio da verdadeira Israel por culpa da falsa. E a gente denuncia os falsos judeus, como Jesus denunciou, para proteger os verdadeiros. Se a gente não fizer isso, o mundo vai perseguir todos de novo, achando que é a mesma coisa. Esse erro a gente não comete mais. Tinham o poder romano ali sob o seu controle, então eles se sentiam já no paraíso. Quando o templo caiu, eles sumiram, assim como os gnósticos que se perderam desse ponto de encontro. Então os essênios, os saduceus, eles somem assim que o ponto de encontro, o templo, desaparece em 70 depois de Cristo, como Cristo profetizou. E quem que ficou até hoje? Os fariseus. Os fariseus ficaram porque eles tinham uma tradição oral que veio a se tornar o Talmud. Quando Jesus falou a Torá é santa, mas estes fariseus, seguem leis de homens. Eles foram escrever depois e são os absurdos que estão no Talmud. Nem tudo lá é absurdo, mas coisas absurdas o suficiente para eles tomarem cuidado e pensar, pô, o que a gente tá fazendo, né? Claro que tem traduções lá, são muitos livros, mas o que tem de absurdo lá são as piores coisas que você pode encontrar. Então a lei dos homens que Jesus acusou era dos fariseus, que virou o Talmud hoje, que é totalmente o oposto da Torá. A Torá manda os judeus serem uma luz para os povos do mundo, o Talmud manda dominá-los. É muito diferente. O Talmud faz o mundo amar os judeus, odiar os judeus, e a Torá faz o mundo amar os judeus. O Talmud faz o mundo pegar raiva dos judeus, enquanto a Torá faz o mundo amar os judeus. E Jesus é o que separa e protege o povo santo, traz de volta para a verdade. O Talmud contém um conhecimento babilônico, luciferiano, conhecimento proibido para Israel. Pois é, Henrique. Tanto que o Talmud deles se chama Talmud babilônico. É o compilado dos fariseus. É muito importante isso que o Henrique disse, pra vocês verem o peso, a importância que vocês têm. O que a gente segurou sozinho, a gente segurou literalmente o mundo nas costas. Porque o mundo tá acordando agora. Um conhecimento que a gente tem há década, né? É muito pesado, por isso a gente sofreu o que sofreu, sentiu o que sentiu. E o brasileiro em geral é assim, o brasileiro em geral tem essa missão. A gente tá acordando primeiro, a gente tem as fontes da vida moderna. A gente tem aqui a arca de Deus, a gente alimenta o mundo em proteína animal, vegetal, maior fauna, maior flora.
maior reserva de água doce, tudo que é importante para a tecnologia militar moderna, terras raras, nióbio, urânio, tungstênio, titânio, tudo tá aqui. Você é rico de nascença, Deus te ama. A gente só tem que se unir, acordar nosso povo, reinar juntos, como Jesus prometeu com o Congresso Online, o aplicativo, eu trabalho todo dia nele. Não vejo a hora de ficar pronto pra gente começar essa campanha. E é isso, sabe? Cada um fazer um pouquinho e a gente tentar ser amado por alguma razão. Valeu o amor que Deus nos deu, sabe? Nos dá todo dia. E tem o conhecimento E a confiança que Deus nos deu. Porque às vezes a gente tá sofrendo e Deus só deixa carregar a escuridão com a sua própria luz, aqueles que Ele confia, que sabe que tem luz. Você tá carregando a escuridão, você tá sendo um mini sol. Você tá sabendo o que é ser Deus, iluminando com a sua energia. Você tendo que perdoar, que aguentar os erros, as injustiças. Porque você tem força, tem energia, você cria a luz, você é a luz, você porta a luz. E Deus confia em cada um de nós para isso. Os mais fortes sofrem mais, assim como o sol queima mais que qualquer um para iluminar a escuridão. E é sobre isso a questão.